Então, pessoal, esse é o novo conteúdo do segundo ano, né? Semana passada nós estudamos até uma revisãozinha sobre unidades de medidas, então hoje nós vamos aplicar essa revisão nesse novo conteúdo. Aqui nós vamos trabalhar sobre concentração comum, só que antes de trabalhar com concentração comum eu preciso de uma definição. O que é solução? A solução é a junção do solvente mais o soluto. Mas o que é solvente e o que é soluto? Solvente é o que dissolve e soluto é o que vai ser dissolvido. Então, um exemplo simples do nosso dia a dia. Leite com Nescau. O leite é solvente, o Nescau é soluto, porque ele vai ser dissolvido. Água e sal. Quem é o solvente? Água, soluto é o sal. Então, quem vai ser dissolvido é o soluto e quem dissolve é o solvente. E a concentração comum é a razão existente entre a massa do soluto, então a massa desse aqui do soluto, e o volume da solução. Então, como é o volume da solução? É o volume da junção do soluto mais o solvente. E a formulazinha, né, como fala a razão, esse C de concentração geralmente é dado em gramas por litro, mas pode ter exceções que pode ser dado em gramas por ml, miligramas por litro. O M aqui pequenininho significa massa do soluto, né, que geralmente vai estar em gramas, e o V é o volume da solução, que geralmente vai estar em litros. Para que serve essa concentração, né? Às vezes você pega um produto, você lê esse produto, está escrito lá assim, quantidade de açúcar, 5 gramas por litro. Então, quer dizer que daquele produto, a cada litro, você tem quanto de açúcar? 5 gramas. Vamos pegar outra aqui, imagina que aqui é a quantidade de sal, está lá escrito, quantidade de sal no volume desse produto, 7 miligramas por ml. Então, isso significa que cada ml daquele produto tem 7 miligramas desse soluto, ou seja, de um sal. Então, nós vamos aplicar a formulazinha, né, para nós aprender a fazer os cálculos. Então, aqui está assim, ó, uma solução, esse é o primeiro exemplo, que eu vou chamar de exemplo 1. Tá assim, uma solução foi preparada dissolvendo 8 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, em 4 litros de água. Então, primeiro, se está em litros, é volume, se está em gramas, é massa. Então, o valor do M1 vai ser 8 gramas, porque é massa. E o volume da solução, né? 4 litros. O que ele está perguntando? Qual é a concentração final? Então, a concentração é o que eu vou procurar. A formulazinha é concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, vai ser bem simples, né? A massa já está em gramas, o volume está em litros. Então, a massa vale 8 gramas e o volume 4. Então, a concentração, 8 dividido por 4, então vai dar 2 gramas por litro. Então, isso significa que nessa solução, cada litro de solução que você pegar, você vai ter 2 gramas de sal. Um outro exemplo, né? Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido, misturando 66 gramas desse ácido em 400 ml de água. Ao final, a solução ficou com um volume de 420 ml. Qual é a concentração em gramas por litro dessa solução? Primeiro passo, vou anotar aqui. Eu sei que concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que ele está pedindo para calcular? Qual é a concentração? E essa concentração, as unidades têm que estar em gramas por litros. A massa, nós temos aqui, que é 66 gramas.
O volume, nós temos, professora, eu vou usar o 420 ou o 400? O 400 ml era de água. Ele falou que o volume da solução é 420. E nós sabemos que a concentração comum usa é volume de solução e não volume só do solvente. Então, aqui, nós vamos usar o 420 ml. O que está pegando, né? Aqui está em gramas, tudo bem, mas aqui ele pediu em litros. Como que faz para transformar de ml para litro? É só dividir por 1000. Então, eu vou ter que o volume vai ser 0,42 litros. Então, agora eu já posso trabalhar na fórmulazinha. Então, vai ficar a massa, 66, dividido pelo volume, que é 0,42. Quando você faz o cálculo, né, de 66 dividido por 0,42, vai dar 157,1 gramas por litro. Então, quando você pegar 1 litro dessa solução, você tem 157,1 gramas de soluto. Ou seja, quando você pegar 1 litro dessa solução, você tem 157,1 gramas de ácido misturado nesse 1 litro. Ok? O último exemplo, né? Em uma solução de NaCl, calcule. Então, a letra A concentração em gramas por litro. Então, já está pedindo, já pediu concentração, que é o que ele está pedindo. E essa concentração tem que estar em gramas por litro, de uma solução que contém 8 gramas de NaCl, dissolvido em 800 ml de solução. Então, a massa, 8 gramas, e o volume da solução, 800 ml. Posso fazer o cálculo direto? Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que está pegando? Que aqui, ó, ele pediu em gramas por litro. Aqui está gramas, mas aqui está ml. Como que transforma, né? Dividindo por 1000. Quando dividir por 1000, nós vamos ter 0,8 litros de volume, né? Da solução. Então, aqui a concentração, a massa é 8. Dividido por 0,8. Então, quando nós fazemos esse cálculo de 8 dividido por 0,8, dá 10. Então, dá 10 gramas por litro. Então, cada litro dessa solução tem 10 gramas de NaCl. NaCl é o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. No exemplo da letra B, né, do mesmo exemplo 3, está assim: para preparar 500 ml de uma solução de base com concentração de 5 gramas por litro, será preciso quanto de soluto? Então, vamos lá. 500 ml de uma solução é volume. Ele já afirmou que a concentração, então agora eu tenho o valor de C, é 5 gramas por litro. E ele está perguntando quanto precisa de soluto. O soluto é a massa, né, que representa o soluto. Então, de novo, a fórmula é sempre a mesma. Concentração é massa dividido pelo volume. O valor da concentração eu tenho, que é 5. A massa do volume eu não tenho, então continua sendo M1. E o volume, né? O que está pegando aqui? Que aqui está em litros e aqui está em ml. Então, eu não posso trabalhar porque as unidades de medida são diferentes. Para transformar, eu tenho que dividir por 1000 e perceber que isso aqui vai dar 0,5 litros, meio litro, né? Então, aqui no lugar do volume, eu vou colocar 0,5. E aqui é como se tivesse um aqui embaixo, eu resolvo por regrinha de 3. M vezes 1 dá M1, e aqui 5 vezes 0,5. Então, logo nós vamos ter 2,5, como é massa, termina em gramas.
Então, o que eu observo? Que para ter essa concentração nessa quantidade de ml, eu preciso de 2,5 gramas de soluto. Pessoal, se vocês ficarem com dúvida, pode me chamar no privado, né? No horário de aula, eu tenho mais dificuldade de responder depois das 18 horas, que eu já fechei os arquivos, mas das 7 às 18 eu sempre estou disponível.